Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 22. Marianne, que jamais tivera muita tolerância por certas coisas como impertinência, vulgaridade, sentimentos inferiores ou mesmo gostos muito diferentes dos dela, sentia-se cheia de má vontade, principalmente devido ao seu estado de ânimo, para tentar ser agradável com as senhoritas Steele ou para encorajar as tentativas de aproximação delas. Diante da invariável frieza de seu comportamento para com as moças, que anulava qualquer possibilidade de estabelecer um relacionamento mais íntimo, Elinor transformou-se no alvo preferido das investidas delas, o que se tornou evidente pelas maneiras de ambas, principalmente de Lucy, que não perdia a oportunidade de provocar conversas ou de procurar estreitar a amizade por meio da comunicação fácil e franca de seus sentimentos. Lucy era inteligente, esperta. Em geral, seus comentários eram procedentes e divertidos. Tratava-se de uma companhia que Elinor considerava agradável por meia hora. Os dotes naturais de Lucy não haviam recebido o reforço de uma boa educação. Ela era ignorante e letrada, e a deficiência de qualquer aperfeiçoamento mental, a falta de informação a respeito dos assuntos mais comuns, não podiam passar despercebidos da senhorita Dashwood, a despeito da constante atitude da jovem Steele para demonstrar vantagens. Elinor percebia e sentia pena dela por isso, o desperdício de habilidades que uma boa educação tornaria excelentes, mas também via, com menos impulsos generosos, a falta de delicadeza, de retidão moral e de integridade de opiniões que era demonstrada pelas atenções, pela bajulação e dissimulação, enfim, pelo modo que a moça agia o tempo todo que passava em Barton Park. E Elinor era incapaz de sentir satisfação na companhia de uma pessoa que unia absoluta dissimulação com ignorância, cuja falta de instrução impedia que conversassem em pé de igualdade e cuja conduta para com os outros demonstrava uma atenção e deferência que revelavam completa ausência de respeito por si mesma. Eu temo que a senhorita possa considerar minha pergunta esquisita, disse-lhe Lucy um dia em que caminhavam juntas de Barton Park para o chalé. Mas pode me dizer se tem bom relacionamento de amizade com a mãe da sua cunhada, a Sra. Ferrars? Elinor considerou a pergunta muito esquisita, e o que pensava ficou bem claro, enquanto respondia que jamais tinha visto a Sra. Ferrars. Realmente? Surpreendeu-se Lucy. Admiro-me com isso, porque pensei que a tinha visto algumas vezes em Norland. Então, creio que não pode me dizer que tipo de mulher ela é? Não, respondeu Elinor, abstendo-se de dizer o que pensava da mãe de Edward, e sem a menor vontade de satisfazer o que lhe parecia uma curiosidade impertinente. Nada sei a respeito dela. Tenho certeza de que me julga um tanto estranha por fazer-lhe perguntas a respeito dela desta maneira. Lucy observava Elinor atentamente, ao mesmo tempo que falava. Mas talvez existam razões que me levam a agir dessa maneira. De qualquer modo, espero que faça a justiça de não me considerar impertinente. Elinor deu-lhe uma resposta bem educada e continuaram andando em silêncio por alguns minutos. Foi Lucy quem tornou a falar, insistindo no mesmo assunto, dizendo com alguma hesitação: Não suporto pensar que pode me julgar curiosa ou impertinente. Tenha a certeza de que eu faria qualquer coisa neste mundo para obter a boa opinião de uma pessoa como a senhorita, e tenha a certeza também de que não teria a menor hesitação em confiar na senhorita. Confesso-lhe que ficaria muito agradecida se me aconselhasse como devo me comportar na desconfortável situação em que me encontro, embora saiba que não tenho o direito de perturbá-la. É uma pena que não conheça a Sra. Ferrars. Sinto muito por não conhecê-la, respondeu Elinor perplexa com o que ouvira, já que considera minha opinião tão importante. Como nunca ouvi dizer que a senhorita conhecia a família Ferrars, desculpe-me se fiquei surpreendida diante de sua pergunta a respeito do caráter dessa senhora. Não pude deixar de notar seu espanto,
e não me admirei que se espantasse, mas se me permite o atrevimento, não deveria surpreender-se tanto. No presente momento, a Sra. Ferrars nada significa para mim, porém poderá significar dentro de algum tempo. Se isso irá acontecer logo ou se irá demorar, dependerá dela, de quando pudermos nos conhecer intimamente. Lucy falara de cabeça baixa, como se olhasse para o chão. No entanto, vigiava a companheira de passeio com o canto do olho para ver sua reação. Santo Deus! Exclamou Eleanor. O que quer dizer? Conhece o Sr. Robert Ferrars? Será que é... E ela não se sentiu muito alegre com a possibilidade de aquela moça se tornar sua concunhada. Não, negou Lucy. Não é o Sr. Robert Ferrars. Nunca o vi na minha vida. É... Ela fixou os olhos nos de Eleanor. O irmão mais velho dele. O que Eleanor sentiu nesse momento? Sentiria aturdimento, que seria tão forte quanto doloroso, se acreditasse de imediato no que acabava de ouvir. Voltou-se para Lucy em silenciosa descrença, incapaz de adivinhar o motivo ou o objetivo de tal declaração, e, se bem que seu rosto perdesse a cor, permaneceu firme na incredulidade, assegurando-se de que não havia perigo de passar por um ataque histérico ou um desmaio. Deve estar surpreendida, prosseguiu Lucy, pois é evidente que não poderia ter a menor ideia dessa situação. Atrevo-me até a dizer que se trata de algo que jamais passaria pela sua cabeça ou pela cabeça de alguém da sua família, pois sempre foi mantida no maior segredo, que respeitei absolutamente até esse momento. Nenhuma alma dos meus conhecidos sabe disto, a não ser Anne, e eu jamais teria lhe dito nenhuma palavra sequer, se não houvesse percebido que a senhorita é uma das poucas pessoas deste mundo capazes de guardar um segredo. Também considerei que realmente estava lhe dando uma impressão muito esquisita, fazendo tantas perguntas sobre a Sra. Ferrars, e por isso decidi explicar-lhe. Não acredito que o Sr. Ferrars irá ficar aborrecido quando souber que confiei na senhorita, pois sei que ele tem sua família na mais elevada das opiniões e a considera, juntamente com a outra senhorita Dashwood, irmã dele. Ela calou-se e Eleanor também ficou em silêncio por alguns momentos. A surpresa enorme a impedia de dizer qualquer coisa, mas aos poucos foi se forçando a falar e, com uma incrível calma que escondia a surpresa e a dor, disse: Posso perguntar se estão noivos há muito tempo? Estamos noivos há 4 anos. 4 anos? Sim. Sob a ação de um forte choque, Eleanor não conseguia acreditar no que acabava de ouvir e comentou: Até outro dia eu não sabia que ele a conhecia. No entanto, nos conhecemos há anos. Ele ficou ao cuidado de meu tio durante um tempo considerável. Seu tio? Sim, o Sr. Pratt. Ele nunca lhe falou do Sr. Pratt? Creio que falou sim. Eleanor precisava esforçar-se para falar, à medida que as emoções aumentavam. Edward ficou 4 anos com meu tio, que mora em Longstaple, perto de Plymouth. Foi lá que nos conhecemos, pois eu e minha irmã sempre vamos à casa de meu tio, e foi lá que nos comprometemos. Porém, isso aconteceu 1 ano depois que ele deixou de ser discípulo do meu tio e continuou indo lá da mesma maneira. Como a senhorita pode imaginar, hesitei muito em aceitar essa situação sem o conhecimento e a aprovação da mãe dele, mas eu era muito jovem e o amava demais para ser prudente, como na verdade deveria ter sido. Sei que não o conhece tão bem quanto eu, senhorita Dashwood, mas deve conhecer o bastante a respeito de Edward para saber que é capaz de fazer uma mulher apegar-se sinceramente a ele. Com certeza, assentiu Eleanor sem saber o que dizia, mas, depois de um instante de reflexão, acrescentou com uma renovada segurança em relação à honra, ao amor de Edward e sabendo da falsidade da senhorita Steele, noiva do Sr. Edward Ferrars. Confesso-me muito surpresa com o que acaba de me dizer e, de fato, perdoe-me, mas com certeza há algum engano de nome e de pessoa. Não devemos estar falando do mesmo Sr. Ferrars? Ao contrário, não podemos estar falando de outro, sorriu Lucy. O Sr. Edward Ferrars, o filho mais velho do Sr. Ferrars da Park Street, irmão da sua cunhada, a Sra. John Dashwood, é o cavalheiro de quem falo. Tem de reconhecer que não posso estar enganada a respeito do nome do homem de quem depende toda a minha felicidade. É estranho, murmurou Eleanor, na mais dolorosa perplexidade, que eu nunca o tenha ouvido mencionar o seu nome. Não, considerando a nossa situação, não é estranho,
Nosso primeiro cuidado foi manter tudo em segredo. A senhorita nada sabia a meu respeito, nem sobre a minha família, e talvez ele não tenha tido ocasião de mencionar-lhe meu nome. Como Edward sempre se preocupou muito em evitar que sua irmã suspeitasse de qualquer coisa, havia um motivo suficiente para jamais mencionar meu nome. Lucy calou-se e a segurança de Eleanor naufragou, mas seu autocontrole não afundou junto. Estão noivos há 4 anos, observou com voz firme. Sim, e só Deus sabe quanto tempo mais teremos de esperar. Pobre Edward, nossa situação o aflige tanto. Então, pegando um minúsculo porta-retrato do bolso, Lucy acrescentou. Para verificarmos se há algum engano, olhe este retrato. Esta imagem não faz justiça a ele, com certeza, mas deverá esclarecer de quem estamos falando. Tenho este retrato há 3 anos. Enquanto falava, colocou um minúsculo porta-retrato na mão de Eleanor, e quando esta viu a pintura, todas as dúvidas, o medo de uma decisão apressada demais, o desejo de que tudo fosse uma mentira que aliviasse a dor que sentia, tudo isso desapareceu diante do rosto de Edward. Devolveu-o imediatamente, depois de ter certeza de que se tratava dele. Lucy voltou a falar. Eu jamais pude dar-lhe o meu retrato em troca do dele, porque sentia vergonha, apesar de Edward querer muito que eu lhe desse, mas agora estou determinada a dar-lhe na primeira oportunidade que tiver. Deve fazer isso, apoiou Eleanor, calma. Deram mais alguns passos em silêncio, e então Lucy falou de novo. Tenho certeza, aliás, não tenho a menor dúvida deste mundo, de que a senhorita guardará esse segredo, porque deve compreender como é importante para nós que não chegue aos ouvidos da mãe dele. A senhora Ferrars jamais irá aprovar nosso noivado, atrevo-me a dizer. Eu não tenho fortuna, e imagino que ela seja uma mulher excessivamente orgulhosa. Certamente, não procurei que a senhorita me fizesse confidências, respondeu Eleanor, mas reconheço que apenas me fez justiça, imaginando que podia confiar em mim. Seu segredo está salvo comigo, mas perdoe por eu ter me surpreendido diante dessa confissão desnecessária. A senhorita deveria, pelo menos, ter pensado que o fato de eu conhecer esse segredo poderia diminuir-lhe a segurança. Ao dizer estas palavras, ela olhou diretamente para Lucy, esperando descobrir alguma coisa pela sua reação. Talvez faça falsidade na maior parte do que ela havia dito, porém, a expressão da jovem não se alterou. Tive medo de que a senhorita achasse que eu estava tomando liberdade demais, explicou Lucy, ao lhe contar o meu segredo. Não a conheço bastante, pelo menos não pessoalmente, para ter certeza de que sua discrição, mas já a conhecia e a sua família há muito tempo, de ouvir falar. Assim que a vi, tive a impressão de que era uma antiga conhecida minha. Além disso, nesse caso, realmente achei que lhe devia uma explicação, depois de ter feito tantas perguntas sobre a mãe de Edward, e sou tão perseguida pela má sorte que não tenho ninguém a quem pedir conselhos. Anne é a única pessoa que sabe de tudo e não diz o que pensa a respeito. Sem dúvida, ela me causa mais mal do que bem, porque vivo no terror do que pode me trair. Minha irmã não sabe segurar a língua, como a senhorita já deve ter notado, e sofri a maior aflição deste mundo outro dia, quando Sir John mencionou o nome de Edward. Tive medo de que ela contasse tudo. A senhorita não pode imaginar o que eu passo pensando nisso o tempo todo. Admiro-me por ainda estar viva depois do que tenho sofrido pelo bem de Edward nesses últimos 4 anos. Tudo ao meu redor é indeciso, incerto. Nos vemos tão raramente. É muito quando conseguimos nos encontrar 2 vezes em 1 ano. E eu me admiro muito por meu coração ainda não ter se partido. Ela tirou um lencinho do bolso, mas Eleanor não sentiu compaixão. Às vezes, voltou a falar Lucy, depois de enxugar os olhos. Penso se não seria melhor para nós dois terminar tudo. Ao pronunciar estas palavras, ela encarou a companheira. Não suporto a ideia de fazer Edward sofrer miseravelmente, porque sei bem o que isso significa, e além de tudo ele é tão querido comigo, que sofro por não poder recompensá-lo por isso. O que me aconselha a fazer, senhorita Dashwood? O que a senhorita faria? Perdoe-me. Eleanor ficou desconcertada com aquela pergunta. Mas não posso lhe dar nenhum conselho nessas circunstâncias. A decisão deverá ser exclusivamente sua. Com certeza, voltou Lucy, depois de um breve silêncio. A mãe dele está providenciando uma noiva para ele, mas o pobre Edward está tão abatido. Não percebeu a tristeza dele quando esteve aqui em Barton?
Sentia-se tão miserável quando nos deixou em Longstaple para vir visitá-las que tive medo que pudessem pensar que ele estava doente. Então, quando veio nos visitar, ele estava na casa do seu tio? Ah, sim, passou a noite conosco. A senhorita pensava que ele tinha vindo diretamente da capital? Não. Eleanor tornou-se mais insegura diante da circunstância que parecia atestar a veracidade de Lucy. Lembro-me de que Edward nos disse que havia passado a noite na casa de uns amigos, em Plymouth. Lembrou-se também, o que lhe causara uma surpresa na ocasião, que ele não falara mais desses amigos e guardara completo silêncio a respeito dos nomes deles. A senhorita não achou que ele estava muito triste? Indagou Lucy. Todas nós achamos sim, principalmente logo que ele chegou. Implorei a ele que tomasse cuidado para evitar que a senhorita e sua família suspeitassem que estava acontecendo alguma coisa, mas ele demonstrou-se tão infeliz por não poder ficar mais do que uma noite conosco e transtornou-se muito ao me ver. Pobre arraigo, tenho medo de que o mesmo esteja lhe acontecendo neste momento, porque recebi uma carta em que Edward se demonstra muito desanimado. Eu a recebi justamente antes de sair de Exeter. Ela tirou uma carta do bolso e com um gesto descuidado deixou que Eleanor visse o endereço. A letra dele, reconheço, muito bonita como sempre foi, mas não está tão boa quanto costuma ser. Imagino que se encontra muito cansado, mas queria me escrever o mais depressa possível. Eleanor viu que era a letra dele e não teve mais dúvidas. O retrato justificara para si mesmo. Poderia ter sido conseguido por vários meios, não teria de ser necessariamente um presente de Edward, mas uma correspondência entre eles só poderia existir desde que houvesse um compromisso definido. Não poderia ser mantida por ninguém mais. Por alguns momentos, Eleanor esteve prestes a se descontrolar. Seu coração naufragou e mal pôde manter-se em pé, mas era necessário resistir, e ela lutou tão resolutamente contra a opressão dos seus sentimentos que conseguiu superá-la de maneira bastante rápida, não tardando a recuperar o controle. Escrever um para o outro. Lucy tornou a guardar a carta no bolso. É o único conforto que temos durante nossas longas separações. Sim, eu tenho o maior conforto por causa deste retrato, e o pobre Edward nem isso tem. Se tivesse meu retrato, ele diz sempre, poderia ser mais fácil. Dei-lhe um cacho dos meus cabelos encastoado em um anel, na última vez que ele esteve em Longstaple, e ele disse que já era um consolo, mas não como seria um retrato. Por acaso reparou nesse anel quando esteve com Edward? Reparei sim. A voz controlada de Eleanor escondia uma emoção e uma dor que ela jamais sonhara que poderia sentir. Sentia-se mortificada, chocada e confusa. Felizmente, acabavam de chegar ao chalé e a conversa não pôde prolongar-se mais. Depois de permanecer por alguns minutos, a senhorita Steele voltou para Rarton Park e só então Eleanor teve liberdade para pensar e sentir-se arrasada.